Essa é para você que não acredita em milagre. Depois de incríveis e intermináveis 12 jogos, o Santos venceu! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. E finalmente o Santos venceu uma partida. Santos 4, Goiás 3 pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. E eu não sei nem como começar um vídeo de vitória. Depois de um longo e tenebroso inverno, a última vitória do Santos havia ocorrido no dia 14 de maio contra o Vasco. O Santos finalmente volta a vencer e encerra esse jejum inaceitável de vitórias. Uma vitória importantíssima que tira o Santos, respira um pouco, põe um pouco da cabeça para fora da zona da confusão, põe a cabeça para fora d'água, vai terminar a rodada na 13ª posição, com 16 pontos, à frente de Cuiabá, Corinthians e Bahia, e Goiás, Curitiba, Vasco e América integram a zona do rebaixamento. Antes que eu me esqueça, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, e hoje a gente vai falar desse jogo maluco, porque se o seu coração não tá na boca, meu amigo, você não é normal. Como diria Galvão Bueno, haja coração, hoje sim, foi teste para cardíaco, mas o que importa é que o Santos venceu, aos trancos e barrancos, e quando a gente achava que tudo ia para o brejo, no empate do Goiás, o Santos, um pênalti que literalmente caiu do céu. Essa foi obra de Pelé, lá de cima. Um pênalti que caiu do céu, o Mendonça faz o gol e o Santos finalmente vence. Tô até meio afobado aqui, meio afoito, com o coração na boca, mas vamos tentar falar desse jogo maluco, esse jogo que quase não termina, quase termina de jeito trágico, né? O Goiás começou o jogo num esquema tático totalmente diferente do que a imprensa que cobre o Goiás vinha trazendo. Eles mantiveram o esquema de 4-3-3, mas abriram mão do Matheus Peixoto, que é um centroavante de ofício, e jogaram com o Diego Gonçalves, que apesar da estatura é um ponta de origem, e eu acho que esse sistema do Goiás com movimentação, sobretudo o Diego Gonçalves e o Anderson Oliveira se movimentando, confundiu o Santos. A gente tem que admitir que o Goiás começou o jogo melhor que o Santos, muito melhor que o Santos. Os primeiros 15 minutos o Goiás dominou o jogo, parecia que o jogo era fora de casa, e Goiás tocando a bola, não se intimidando, até porque a Vila Belmiro sem torcida, estádio vazio, então o Goiás começa bem. Até que, aos 15 minutos do primeiro tempo, o Santos rouba uma bola com o Sandri e faz o gol. O Lucas Lima passa a bola e o Marcos Leonardo faz o gol. Vou aproveitar esse gol, esse gancho, para falar de uma coisa que eu acho que deu certo, tá? Ainda que de forma bastante descoordenada, porque você não vê o time do Santos subindo a pressão em bloco, com todo o time subindo, o Santos conseguiu em algumas ocasiões do jogo subir essa pressão, descoordenada é verdade, mas eu vou tentar colocar a imagem aí para vocês da origem do gol do Santos. O Goiás sai jogando, o Sandri sobe junto com o Fernandes, rouba uma bola, ela para no pé do Lucas Lima, que toca para o Marcos Leonardo, que teve a frieza de ameaçar bater com a direita, fintar o zagueiro e com a perna esquerda bater no canto do gol do Tadeu. Aí o Goiás tem que se jogar um pouco mais, e o time do Santos, como a gente sabe, é um time que só sabe jogar no contra-ataque, com um pouco mais de espaço. O Santos conseguiu fazer o segundo gol numa jogada ali pela direita do João Lucas. Ela sai, se eu não me engano, de um chutão do João Paulo. O Lucas Braga deixa ela passar, o João Lucas vai e cruza aquele arco que a bola vai fechando para o centroavante pegar de encontro. 2-0, mais um gol do Marcos Leonardo. Aí o jogo, quando parecia ali, ufa, finalmente o Santos vai ter um dia tranquilo, o menino Kevson faz um pênalti até que inocente numa disputa, mas enfim, isso acontece. Pênalti para o Goiás, o meia Guilherme faz o gol, 2-1. Aí o Santos acaba esse primeiro tempo, né, com essa na frente. Depois o Santos ainda faz o terceiro gol. O Goiás, como eu disse, com o resultado adverso, na zona do rebaixamento, tinha que sair para o jogo, e num contra-ataque o Santos conseguiu encaixar com o Mendonça espetado, jogando por dentro, onde ele rende melhor. O Marcos Leonardo tromba com a defesa do Goiás, o Mendonça vem passando, o Marcos Leonardo faz uma boa leitura, serve o Mendonça, que na velocidade dá o tapa na frente, ganha do zagueiro e tem condição de ajeitar o corpo para bater com a perna esquerda, né? No primeiro tempo também, só para não deixar passar, que eu vou tentar também pôr a imagem para vocês, que eu fiz o print ao longo do jogo, uma coisa que eu não gostei, tá? Apesar de ter o Sandri em campo, que eu acho que é um jogador que merece sequência,
eu não gostei da ideia do Paulo Turra de insistir na saída de bola com o Rodrigo Fernandes. Eu achei, falei isso no pré-jogo, que o Sandri, na minha opinião, na minha visão, faria a saída de bola. E aí restaria saber como que o Santos ia se portar com o Rodrigo Fernandes jogando mais avançado. Não foi isso que aconteceu. O Rodrigo Fernandes ficou responsável pela saída de bola em pelo menos 2 lances assim que eu separei. Ele sozinho, sem pressão, porque aquilo que eu projetei no pré-jogo aconteceu, o Goiás jogando só com o centroavante, entre aspas, fazendo uma pequena sombra, o Fernandes em alguns lances completamente livre, sem pressão, acaba errando o passe, porque ele não tem essa condição de carregar a bola para ganhar campo e também não tem essa qualidade de lançamento. Então isso eu não gostei, não entendi essa escolha de, mesmo tendo o Sandri, manter a saída de bola com o Rodrigo Fernandes. Mas aí o jogo vai para o intervalo, os times voltam, ali o Goiás troca, faz uma mudança, colocou o centroavante que agora me escapou o nome, um jogador grande de 1,95 m, centroavante de origem, e aí o Goiás começou a jogar, insistir em bolas aéreas, né? Até aqui, para variar, já digo aqui, o pior em campo, na minha humilde concepção, o Lucas Braga, com uma certa sobra, um jogador displicente, sonolento. É incrível como um jogador do porte do Lucas Braga, ele é muito mole, muito frouxo, pelo amor de Deus, isso é inaceitável, né? Um jogador desse tamanho, com essa força física, ele põe a bola na frente e se joga, isso é irritante, né? E o gol do Goiás, o segundo gol, nasce assim, porque muita gente vai falar, o João Paulo tem braço curto, o Fernandes não conseguiu rebater a bola ali na dividida, mas a gente tem que lembrar que o Santos tinha a posse, estava partindo para um contra-ataque, o Lucas Braga entrega a bola de graça para o sistema defensivo do Goiás, né? Que ali sai tocando, pega e contra-ataca o Santos. O Santos sofre, derrama sangue para recuperar a bola, e quando tem a oportunidade de contra-atacar o seu adversário, o Lucas Braga me faz esse papelão inacreditável, o pior em campo, com uma certa folga, tá? O João Paulo falhou nos gols, na minha humilde opinião, mas o Lucas Braga é um jogador insípido, ele não fede, não cheira, é um jogador horrível. Já que tem tantos interessados nele, passa esse jogador para frente, e aí o Falcão e o Rueda que se virem para contratar jogadores. Mas o capítulo contratação a gente vai falar daqui a pouco. Então aí o Goiás faz 3-2, e aí o marco do jogo para mim, foi aos 24 do segundo tempo, quando o grande Paulo Turra me coloca o Vinícius Balieiro em campo. Ali, e você que está assistindo esse vídeo, você que é santista, se você não acendeu uma vela e começou a orar, você também precisa ser estudado pelos cientistas, porque ali basicamente o Santos abriu mão do jogo. O Paulo Turra inexplicavelmente mantém o Rodrigo Fernandes dentro de campo, amarelado, um jogador que não tem poder de construção, coloca o Balieiro, que é ainda pior que o Rodrigo Fernandes, e mantém o Dodi no banco, né? Aí você coloca também o Mezenga, que é um jogador lento, que só tem ali aquela casquinha. O Santos passou a ser um time previsível, com bola longa para o Mezenga, e mais, Lucas Braga mantido em campo, não sei por qual motivo. O Goiás volta a dominar, claro, porque o Santos não tem retenção de posse. Se você tem Rodrigo Fernandes e Balieiro, você não tem retenção de posse, até que gol do Goiás, o terceiro gol, e ali a gente viu a casa desabar. A gente estava indo para o 13º jogo sem vitória, num jogo de 6 pontos, dentro da nossa casa, e ali a gente temeu pelo pior. Até que no final do jogo, num lance questionável, não é porque eu sou santista, eu acho que foi pênalti. Eu sei que existe um problema claro, crônico na arbitragem brasileira, que é a falta de critério. Se a gente for pensar no jogo de Palmeiras e Flamengo ontem, tem um encontrão nas costas, se eu não me engano, do Everton Ribeiro, que a arbitragem não dá pênalti, e num lance como esse, em que a bola também não foi para o Joaquim, o Bruno Arleu deu pênalti. Mas, na minha opinião, embora a falta de critério seja um problema crônico da arbitragem brasileira, para mim foi pênalti. O zagueiro Lucas Halter não disputa a bola em nenhum momento. Ele dá no Joaquim sem disputa de bola. Não é que os dois estão subindo e tem um encontrão e o Joaquim valoriza. Não. Ele dá no Joaquim sem disputa de bola. Então, para mim, pênalti. E aí, no apagar das luzes, Mendonça faz o 4º gol e o Santos finalmente vence uma partida ali no final do jogo, um sufoco, o Bruno Arleu dando o acréscimo infinito, e a gente, né, ali com o coração na boca, desesperado, sofremos até o final, mas como eu falei no pré-jogo, hoje só importava a vitória. E o Santos finalmente, depois de 12 jogos,
de uma sequência que vem desde o dia 14 de maio, então quase 60 dias sem ganhar, o Santos finalmente ganhou contra um adversário direto, numa rodada em que Bahia e Cuiabá se enfrentaram e empataram, o Corinthians ganhou, era uma rodada ali que o Santos precisava pontuar e conseguiu pontuar. Isso é o mais importante, graças a Deus o Santos finalmente venceu, mas há problemas gravíssimos. Acho que o Paulo Turra precisa urgentemente melhorar essa pressão, ela não pode ser descoordenada, porque se você pega um time com mais qualidade no toque de bola, se você sobe com essas linhas espaçadas, vai estourar tudo lá na defesa. A saída de bola precisa de uma solução urgente, não entendi porque o Dodi não entrou. O Rodrigo Fernandes, para variar, tomou cartão, está suspenso, não joga o clássico contra o São Paulo. Acho que é uma oportunidade de ouro para o Paulo Turra testar ao longo da semana, já que o Santos só volta a jogar no domingo, Dodi e Sandri lado a lado para tentar ter uma saída de bola melhor. E mais do que isso, ele precisa de material humano. E aí a gente não pode encerrar esse vídeo sem falar da dupla dinâmica Andrés Rueda e Paulo Roberto Falcão. Pelo amor de Deus, amanhã, segunda-feira, completa-se uma semana que a janela de transferências está aberta. O Goiás, com todas as suas limitações, contratou 5 jogadores. 3 deles estrearam e um, inclusive, fez gol. O Santos precisa contratar. O Goiás contratou, repetindo, 5. Uma semana depois, o Santos não tem ninguém. E aí vira esse Deus nos acuda. Porque olha o nível das substituições do Santos. Entraram Luiz Felipe, Bruno Mezenga, Luan Dias, Vinícius Balieiro, e se eu esqueci de mais alguém, eu peço desculpas, mas olha o nível desses jogadores. Mal comparando, ontem o Sampaoli colocou um time, entre muitas aspas, alternativo para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, e ele se dá o luxo de pôr para o segundo tempo ninguém mais, ninguém menos que Bruno Henrique, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Eu não estou dizendo, eu não sou um maluco de dizer que o Santos tem que contratar e que tenha condições de contratar jogadores desse calibre. Mas se o Santos precisa somar pontos para não cair para a Série B, que é essa disputa do Santos, não dá, em nenhuma hipótese, para você ter como opção para ganhar um jogo Vinícius Balieiro, Luiz Felipe, Luan Dias e Bruno Mezenga. Precisa de material humano. Então, Falcão, Rueda, mexam-se. É a dignidade, é a história dessa camisa que está em jogo. O Santos precisa ficar na Série A. E também, para finalizar, Andrés Rueda, pelo amor de Deus, não ouse vender o Marcos Leonardo por 12 milhões de euros, que é a proposta que a Lazio está fazendo ao Santos. Não faça isso, não faça isso. O Marcos Leonardo é o único jogador do time do Santos que faz gols. Não faça isso. Quer vender o jogador? Acha que é indispensável, porque o Santos precisa fechar o ano no azul? Se essa proposta não é boa, não venda, não aceite qualquer migalha, porque senão você vai ficar sem o jogador e não vai ter reposição, porque um jogador desse calibre, desse quilate, não custa meia dúzia de bala e um vale transporte. Então, não faça isso. Bata o pé e venda por um valor aceitável. O Marcos Leonardo foi o vice-artilheiro da Copa do Mundo Sub-20. Ele é o artilheiro do Santos há 3 temporadas seguidas. Tem mais de 50 gols no profissional. Não faça doação do único jogador do Santos que tem capacidade de fazer gol, porque senão você vai morrer abraçado com Lucas Barbosa, Lucas Braga, Bruno Mezenga e companhia limitada. Se a proposta não é boa, diga não. Pelo amor de Deus, o Marcos Leonardo não pode sair por troco de bala. Mas, como eu disse, esse, depois de muito tempo, é o primeiro vídeo contente e alegre do canal. Jogo maluco, jogo em que o Santos sofreu mais do que deveria, teve mais sorte do que juízo, mas finalmente a gente ganhou. E é isso que importa, 3 pontos importantíssimos, vira a chavinha, mais uma semana de trabalho agora, pensando única e exclusivamente no São Paulo, no Clássico no Morumbi, e a gente torce para que até lá o Santos tenha jogadores contratados em condição de jogar, porque agora não adianta trazer jogador da Arábia, que vai precisar de 40, 50 dias para se adaptar. Tem que chegar o cara que você dá a camisa e fala, amigão, você vai para o jogo domingo. Então a gente espera que a gente possa ter uma semana de novidades, e finalmente o Santos venceu.
Se você gostou desse vídeo, deixe um like para que o YouTube recomende o meu conteúdo para o maior de pessoas. Está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados. E valorize o trabalho de quem faz conteúdo com esse time sofrível do Santos. Espalhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram, assim você leva o meu conteúdo para o maior número de pessoas. E vamos agora rumo aos 1.200 inscritos e eu conto com o seu engajamento para crescer cada vez mais. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.